Olá, pessoal do GEA, muito boa noite a todos. Meu nome é Marisa Mendes e eu estou com muita saudade de todos vocês. Agradeço muito o convite feito pelo Santana. Mando um grande abraço para toda a família do GEA. Hoje nós estamos aqui para falarmos da família, à luz da doutrina espírita. E para falarmos da família, nós precisamos, irremediavelmente, recorrermos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. No item 3 do capítulo 14 do Evangelho diz assim, o mandamento maior, piedade filial. O mandamento honrai vosso pai e vossa mãe é um corolário da lei geral da caridade e de amor ao próximo, visto que não se pode amar o próximo, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe, mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. E quis Deus mostrar, por essa forma, que o amor deve se juntar ao respeito, às atenções, à submissão, à condescendência, o que envolve a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo o que a caridade ordena relativamente ao próximo e em geral. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem às vezes de pai e mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório para elas é o devotamento. Deus responsabiliza sempre com rigor toda violação desse mandamento. E nesses tempos em que nós estamos vivendo, um tempo muito estranho, porque estamos vivendo um tempo de distanciamento desse evangelho. Ao mesmo tempo que vimos também, com bastante ênfase, uma aproximação desse evangelho. O mundo está separando o joio do trigo, e na família não ocorre diferente. Estamos vivendo no tempo em que mães matam seus filhos matam seus pais. Mas não era muito diferente no tempo de Jesus. Mas você vai me perguntar assim, então a humanidade caminhou e evoluiu tão pouco? Moralmente, evoluímos em uma velocidade bem menor do que tecnologicamente, do que intelectualmente, mas evoluímos bastante, porque hoje temos leis que punem, que responsabilizam com rigor o crime, embora elas nem sempre sejam cumpridas, mas nós já vimos que o progresso se realiza quando os homens começam a legislar sobre aquilo que pode incorrer em prejuízo para a sociedade como um todo. Então, temos leis para isso, significa que já progredimos. Esse mandamento, o da piedade filial, ele também deve ser encarado como o mandamento da piedade paterna e materna, porque também vemos muitos, né, faltando com essa piedade para com aqueles que eles são pais e mães. E como é que fica isso? A gente lembra muito aquela caminhada dolorosa de Maria na Via Crucis de Jesus, né? E a gente perceber em toda aquela trajetória da mãe dele, da mãe divina, e ela demonstrou esse amor de uma maneira tão nobre e tão bonita, porque ela poderia ter sido uma mãe egoísta e não ter deixado Jesus seguir o seu caminho. Mas ela compreendeu, né? Ela compreendeu a sua missão, ela deixou ir ao sacrifício, porque aquele não deveria ser o caminho, mas era o caminho. O que a gente percebe muitas vezes, em falando de maternidade e de paternidade, se a gente
olhar pelo ponto de vista material, somente pelo ponto de vista material, nós vamos ver todas essas atrocidades sendo cometidas, tanto pai, mãe, ou filhos contra pais, e pais contra filhos, avós, etc., né? Que se a gente se circunscrever a este presente, nós não vamos entender e vamos colocar tudo só no pacotinho da crueldade. Mas a gente tem que levar em conta o passado. Esse passado que nos cobra, que nos junta em família e que a gente percebe que quando não há vontade de amar, o ódio que a gente já traz lá engatilhado dentro de nós do passado, ele vai começando a tomar um volume, uma forma muito grande. É por isso que nós precisamos nos educar. E educar aqueles que vêm através de nós desde a concepção. No momento em que sabemos que estamos nos tornando pais e mães, começamos esse processo de educação para que este ódio, que estas mazelas do passado, que este ser que está chegando traz dentro de si, ela continue dentro de si como um germe latente, que ela não brote, que ela não frutifique, que ela não cresça. E é a educação que vai fazendo esse amálgama, essa, né, essa liga entre os inimigos do passado e a família que se forma hoje. No item 8 desse capítulo 14, ele fala da parentela corporal e da parentela espiritual. E ele nos diz assim: os laços de sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Porquanto o espírito já existia muito antes da formação do corpo. E não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz apenas do que lhe fornecer um invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Então, é um dar e receber constante. A gente vai educando e se educando. É um devir, a palavra francesa. Eu marco e sou marcada. E é impressionantemente bela a misericórdia divina que nos permite, na réfrega do dia a dia, no atritar do dia a dia, educarmos nos educando. E aí ele continua dizendo assim: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer, sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhes serve de provação. Então, reencarnar num planeta como a Terra, no estágio em que ela ainda se encontra, embora estejamos no momento de transição, não nos esqueçamos, a Terra ainda é um planeta de provas e expiações. E as famílias terrenas são formadas por espíritos com contendas do passado não resolvidas. Então, em muitas, o antagonismo é tão forte que ele se faz presente desde a primeira infância. São filhos que não olham para os pais e são pais que têm verdadeira ojeriza dos filhos, ojeriza que às vezes se materializa na forma da depressão pós-parto. Porque o espírito em desdobramento noturno, antecipando-se, né, em conhecendo antecipadamente o teor das suas provas com o espírito reencarnante, se deprime na hora que ele volta. Porque a depressão, embora seja uma doença também física,
tem raiz espiritual, geralmente nascida de revolta contra os desígnios de Deus. Vejam só. Então, toda depressão, embora deva ser tratada também fisicamente, porque é uma doença física, ela também é uma doença espiritual. Então, a depressão pós-parto nada mais é do que também um desdobramento desses antagonismos, da antevisão das provas que deverá passar para poder aprender a amar. Porque tudo que nós viemos fazer aqui pode se resumir numa única sentença: estamos aqui para aprendermos a amar. Para aprendermos, pelo menos nessa existência, a nos tolerarmos. Eu estava vendo recentemente a história de gêmeas univitelinas e siamesas. Nasceram jungidas, né, no mesmo tronco. Mas que interessante, tinham dois corações, tem ainda dois corações, dois aparelhos digestórios, dois pares de pulmões, um único aparelho reprodutor, duas cabeças. E aí os pais, nos anos 70, elas nasceram nos anos 70, não quiseram arriscar a operação, que seria deveras complicada naquela época. E assim as duas irmãs permaneceram. E mesmo depois, quando já havia tecnologia mais avançada na medicina para separá-las, elas não quiseram. Olha que interessante. Elas nasceram, cada uma dominando um lado do corpo, né? Dois pulmões, dois corações, dois pares de rins, mais um sistema reprodutor. E aí, cada uma dominava um lado do corpo. E elas tiveram que aprender a sincronizar o andar. Elas tiveram que aprender a sincronizar todo o seu modo de vida, numa eterna contribuição uma com a outra. O que configura isso, espiritualmente falando? Dois espíritos que vieram simbioticamente ligados para aprenderem a um cooperar com o outro. O que deverá estar por trás dessa história espiritual? Lá, melhor nem saber. O que é interessante é que elas aprenderam, que elas estão vivas até hoje, felizes, vaidosas, bonitas, praticantes de esporte. Cada uma tem seu jeito de ser, mas cada uma aprendeu a respeitar o momento da outra. E tudo é lindo. Eu chorei vendo a história delas no Discovery. Esqueci o nome delas. Eu acho que uma é Tiffany, a outra é Ashley. Esqueci o sobrenome. Vou procurar saber. Então, gente, nossa teimosia em não querer amar nos leva a situações como essa das gêmeas siamesas e outras situações tão tristes que um pouquinho de tolerância, um pouquinho, principalmente de boa vontade, poderia nos ajudar e alavancar as nossas existências. Mais adiante, eles dizem assim: só um instantinho que eu estou vendo o horário. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena, mas também
Pode acontecer que sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, como já vimos, e que aí lhes serve de provação. Também já vimos. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os laços da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Prender, não. Ligar seria uma tradução melhor, né? Segue-se que esses dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando estão juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. O problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Então, há, pois, duas espécies de famílias compostas na Terra: as famílias compostas pelos laços espirituais e as famílias compostas pelos laços corporais, perdão. As que são formadas pelos laços espirituais, elas são duradouras, né? Esses seres nascidos dessas famílias se gostam, se fortalecem, se purificam e se perpetuam no mundo dos espíritos, através de várias migrações da alma. Vão, voltam, se reencontram e é sempre uma felicidade. Nós temos sempre aquela tia, e é aquela tia do coração, aquela prima que a gente ama mais do que ama o nosso irmão, que aquela prima entende do olhar, não é verdade? Nós temos. Pois é, porque essa é a nossa parentela espiritual, que pela misericórdia divina reencarna mais ou menos perto de nós para nos dar força, bom ânimo, para ser o nosso arrimo, muitas vezes, nos momentos das provações, com aqueles que são lançados dentro da nossa família, para que a gente se apazigue, ou seja, são formados apenas pelos laços corporais. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos, isto é, a minha família pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele diz assim um pouco antes: duráveis são as primeiras, que se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos através das várias migrações. As segundas são frágeis, como frágil é a matéria, e se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, já na existência atual. E foi assim que Jesus disse, né? Esta é a minha família formada pelo Espírito. Perdão, eu errei. Foi o que Jesus quis tornar compreensível, dizendo a seus discípulos: aqui estão minha mãe, meus irmãos, isto é, a minha família formada pelos laços do Espírito. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus é minha irmã, meu irmão e minha mãe. A hostilidade que lhe moviam seus irmãos carnais se acha expressamente clara na narração do Evangelho de Marcos, que diz terem eles o propósito de se apoderarem do Mestre, sobre o pretexto de que ele perdera o espírito, ou seja, tinha enlouquecido. E informado da chegada deles, conhecendo os sentimentos que nutriam a seu respeito, era natural que Jesus dissesse, referindo-se a seus discípulos, do ponto de vista espiritual: eis aqui meus verdadeiros irmãos, embora na companhia daqueles estivesse sua mãe.
Ele generaliza o ensino de que maneira alguma implica que haja pretendido declarar que sua mãe, segundo o corpo, nada lhe era segundo o espírito, que só a indiferença lhe merecia. Não. Ele provou suficientemente o contrário em várias circunstâncias de sua passagem quando esteve aqui. Jesus, por inúmeras ocasiões, ele mostrou que Maria era efetivamente sua parentela espiritual. Então, gente, quando a gente se desilude, quando a gente às vezes perde a vontade, né, de continuar investindo, de continuar, perdão, de continuar buscando, às vezes a gente se desanima com a nossa família, não é verdade? Dá vontade de sair por aí, bolsa, tiracolo, chinelo de couro cru, e sair por aí, não é? Quem nunca? Mas é nesse momento, nós que somos espíritas, possuidores deste conhecimento, que nós precisamos respirar bem fundo, fazer uma prece, pedir a Deus as forças para continuar a nossa tarefa, a nossa prova, dar bom cabo dela, aproveitar o ensejo, sair dessa vida pelo menos mais apaziguado com aqueles que estão conosco no caminho. E quem é que está conosco no caminho todo dia? A família. E quem é esse que eu preciso me apaziguar? O meu irmão do caminho, que veio do passado como um inimigo e reencarnou comigo para sermos, enfim, irmãos, verdadeiramente irmãos. Às vezes não conseguimos, é verdade. Às vezes as famílias se dissolvem, se dilatam, às vezes se perdem moralmente, às vezes tornam até piores. Reencarnaram numa situação e voltam pior ainda. Perderam o ensejo, perderam a oportunidade. Mas a gente tem que encarar tudo sob o ponto de vista do espírito. Nós somos eternos. Nós somos eternos. Não conseguimos. Que pena. Agravamos? Que lástima. Mas vamos continuar tentando. Tentando, 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 para que um dia esse inimigo se torne meu amigo, meu irmão, verdadeiramente meu irmão. Nós que possuímos esse conhecimento, já começamos, já deveríamos ter começado de muito esse nosso trabalho. E quem é o possuidor do conhecimento tem mais responsabilidade, porque tem que partir de nós o apaziguamento, tem que partir de nós a harmonização, a harmonia e a harmonização do lar. Tem que partir de quem já tem o conhecimento. A tarefa fica mais difícil? Sim, porque quem muito foi dado, muito é pedido. E lembrando, planeta de provas e expiações em momento de transição. Então, o que isso significa, Marisa? Que urge corrermos para nos apaziguarmos e para aprendermos a amar aqueles que estão conosco no caminho. Urge, porque nós já temos o conhecimento há muito tempo, há 2021 anos, que nós temos essa bússola, esta bússola, o Evangelho nas mãos. No momento de transição, é hora de vivenciar, é hora de se levantar e sair para perdoar, sair para fraternizar, sair para exemplificar. Que sejamos de nós, que parta a palavra apaziguadora, que seja de nós, que parta o silêncio que faz-se necessário para não fomentar a discórdia, que parta de nós a palavra boa, que parta de nós, dos nossos lábios, da nossa língua, as bênçãos, que parta de nós sempre, porque nós já somos detentores deste evangelho há pelo menos 2021 anos, que viemos nos arrastando, feito pedras rolando de existências em existências,
em diversas denominações religiosas, aprendendo cada dia, cada encarnação, mais um pouquinho desse evangelho. Que seja de nós que parta o exemplo. Mais adiante, na instrução dos espíritos a respeito da família, ele diz assim: a ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre o coração honesto. Mas a ingratidão que vem dos filhos para com seus pais apresenta um caráter ainda mais odioso. É, em particular, desse ponto de vista que vamos considerar para analisar as causas e os efeitos. E também, nesse caso, como em todos os outros, o Espiritismo projeta uma luz nesses grandes problemas do coração humano. Quando o Espírito deixa a Terra, ele leva consigo as paixões e as virtudes inerentes à sua natureza e aperfeiçoa-as no espaço ou permanece estacionário, até que ele deseje, olha aí a vontade, que ele deseje receber a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de insaciados desejos de vingança. E alguns dentre eles, porém, mais adiantado que outros, é dado que entrevejam, abram um pouquinho a cortina, uma partícula da verdade. Apreciam, então, as desastrosas consequências de suas paixões e são induzidos a tomarem boas resoluções. Compreendem que, para chegarem a Deus, uma só é a senha: caridade. Ora, não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade sem perdão e nem com o coração tomado de ódio. Então, mediante inaudito esforço, conseguem tais espíritos observar os que a quem eles odiaram na terra. Ao vê-los, porém, a animosidade se lhe desperta no íntimo, revoltam-se a ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmo, sobretudo a de amarem aqueles que lhes destruíram, quiçá, os haveres, a honra, a família. Entretanto, o coração fica abalado. Eles hesitam, vacilam, agitam-se por sentimentos contraditórios. E assim vai, em algum momento, se dentro deles predominar uma boa resolução, oram a Deus finalmente e imploram aos bons espíritos, aos seus guardiões, que lhes deem forças no momento decisivo de suas provas. E, por fim, anos e anos de meditações e preces às vezes são levados. O espírito se aproveita então de um corpo em preparo na família daquele a quem ele detestou e pedem aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Qual será o seu procedimento na família que escolheu? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. E às vezes, quando chega aqui, com o esquecimento da reencarnação, essas boas resoluções se diluem. E é aí que vemos pais matando os filhos, filhos matando os pais. O incessante contato com seres a quem odiou constitui prova muitas vezes terrível, sob a qual não raro sucumbe, se não tem ainda bastante forte a vontade. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É como se explicam, então, esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam da parte de certas crianças e que parecem injustificáveis.
Nada com efeito naquela existência podido provocar semelhante antipatia. Para se lhe apreender a causa, necessário se torna volver o olhar ao passado. Vou contar uma história. Há muitos anos atrás, quando comecei no magistério, fui trabalhar pela primeira vez numa escolinha, uma pequena escola de pré-escola, né? O que se chama de jardim da infância, que chamava no passado. Lá conheci uma menina, 3 aninhos de idade, linda, Priscila. Priscila Fonte. Nunca esquecerei esse nome. Priscila tinha um amor imenso pelaquela mãe. A mãe chegava, ela chorava, fazia um muxoxo, custava. A mãe também chorava na despedida para deixar a filha na escola. Mas ela tinha um pai também muito amoroso com ela e que trabalhava embarcado na plataforma. Esse pai, quando chegava, ele ia direto ver a Priscila, buscar a Priscila na saída. Quando Priscila, com 3 anos de idade, olhava o pai no portão, a cara de Priscila fechava. Ela ficava emburrada e ela falava, eu odeio ele. Eu perguntava, não gostou de ver papai? Eu odeio ele. Eu não quero ele. E Priscila chorava. Ela morava do outro lado da rua da escola. Era preciso que a mãe viesse, porque Priscila só ia embora com a mãe. O pai chorava. Uma vez eu vi ele chorando. Ele falou, professora, o que eu faço? Desde que essa criança nasceu, que essa criança berrava quando bebê, quando eu a pegava no colo. E eu adoro ela. Olha só, eu acabei indo embora. Eu nem era espírita, estava começando a conhecer a doutrina espírita. A única coisa que eu falava, tenha paciência, ame-a cada vez mais. E não sei o que ocorreu com Priscila, mas é um exemplo clássico disso que nós estamos falando. Como é desafiador, não é para o espírito? Essa resolução, essa vontade tem que ser muito forte para vencer esse antagonismo. Mais adiante ele diz assim, ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando produzes um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis, se fielmente a cumprirdes. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: o que fizeste do filho que foi confiado à vossa guarda? Se por culpa vossa ele conservou-se atrasado, tereis como punição vê-lo entre os espíritos sofredores, quando de vós dependia que fosse ditoso. E então vós mesmos, assediados pelo remorso, pedireis que vos seja concedido reparar a vossa falta. Solicitarei para vós e para ele outra encarnação, em que o cerqueis de melhores cuidados e em que ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Vê como se encaixa tudo? Como essa família que a gente já tem, que a gente precisa cultivar com todo carinho, amor, dedicação e muitas doses de água da paz. Aquele copo d'água que o Chico disse, bota na boca e não engole a água. Conserva ela na sua boca enquanto você estiver com vontade de dizer um palavrão, um impropério ou fazer uma ofensa ou injúria. Muita água da paz. E aí ele dirá, não escorraceis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com a ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou o outro já odiou muito.
ou foi muito ofendido e que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. No caso, o pai da Priscila, ele expia o passado, mas eu percebi que o paizinho dela espiava com muito amor por ela. Quanto mais ela fechava a cara, mais ele a amava. Mães, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei a vós mesmas, um de nós é o culpado. Fazei-vos merecedora dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra, para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, ó, muitas dentre vós, em vez de eliminar, por meio da educação, os maus princípios inatos das existências anteriores, entretém, desenvolve e dão progressos. Mas essas fraquezas, por uma culposa fraqueza, por descuido, e mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão dos vossos filhos, será para vós, nesta existência já, o começo das vossas expiações. Não é tarefa fácil, nem tarefa que possa ser tarefa que possa ser, perdoe, negligenciada. É uma tarefa que todos podem desempenhar. O ignorante, o sábio, e podem desempenhá-la com mais facilidade se conhecerem essa doutrina. Porque o Espiritismo nos dá a conhecer as causas desse antagonismo. Meus irmãos, as famílias são o bem mais precioso que Deus pôs na Terra. Porque no mundo da nossa categoria, mundo de provas e expiações, é na família que nós aprendemos a amar. Por isso que as famílias são tão atacadas pelas trevas. Por isso que a família é tão assediada. Porque é o meio de nós eliminarmos o ódio. O ódio só desaparece no calor do cadinho do dia a dia no seio de uma família. Como é bom ter uma família. Cuide da sua. Cuide com muito carinho, com muita paciência. Como se cuida aquela plantinha tenra que a gente semeia, aduba, cuida todo dia, tira as ervas daninhas que vão dando em volta. A família é aquela planta gostosa, bonita, florida, que a gente passa numa floricultura e eu quero levar para casa. Leva aquela orquídea caríssima. E aí, assim que a flor murcha, muitos jogam do lado e falam, e aí a orquídea nunca mais dá flor, porque aí a orquídea precisa de cuidados. A nossa família também é uma flor linda, uma orquídea rara, que se a gente não cuidar, murcham as flores, secam, ressecam, se acirram os ódios. Mas se a gente se dedica, se a gente investe todos os dias, ao invés de reclamar da água vazia na geladeira, que só você enche o frasco, ao invés de toda hora você reclamar que é só você que enche as cumbucas de gelo, que é só você que apaga as luzes, que é só você que isso, você que aquilo. Se você percebe que é só você que está fazendo, não deixa de fazer não, fala, também não faço mais, porque o barco vai afundar. Você continua fazendo, amorosamente demonstrando que você não desiste dele, que você não desiste deles. Não desistam de vossas famílias. Se fica muito difícil o convívio,
Pelo menos não o odeie. Ore. Às vezes fica muito difícil. Para a nossa própria sanidade, precisamos de viver separados, mas não precisamos odiá-lo. Não mais. Nossa função é amar. Bem, meus amigos, meus irmãos, eu espero ter contribuído um pouco para o entendimento e para poder facilitar o convívio dentro da nossa casa, da nossa família. E peço que cada um de vós, quando terminar de ouvir tudo isso, quando sair da sala virtual, abrace a sua família. Ou se não puder abraçar, porque o outro repele o seu abraço, diga-lhe, sussurre no ouvido, mande um bilhetinho, passe um zap, manda uma mensagem pelo Telegram ou pelo Facebook. Diga para ele, eu te amo, eu te quero muito bem, mesmo que você não me queira. Um dia veremos de ser amigos, irmãos, verdadeiros amores. Uma boa noite. Muito obrigada, família Geia. Muito obrigada, Santana Marrano. Um abraço para todos vocês. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos iluminando, iluminando a nossa família, fazendo com que sejamos fortes cada vez mais, fortes com Jesus, crescendo no Evangelho. Quando os espíritos perguntaram, quando Kardec perguntou para o espírito melhor, para os espíritos, qual era o melhor exemplo de homem de bem na Terra, eles disseram, vede Jesus. Eles não disseram só Jesus, eles disseram, vede Jesus. E essa frase contém muita profundidade, embora seja muito curta, porque ele manda nos ver Jesus todos os dias, acessar o seu evangelho, que todos os dias são as mesmas letras, mas todos os dias adquirem nuances diferentes, compreensões e angulações dessa compreensão diferentes, que nos fazem crescer passo a passo a cada frase. Vede Jesus, o seu evangelho é a sua presença na terra. Boa noite, paz, amor e saúde integral a todos. Graças a Deus.